E essa aproximação do poder político com a religião muitas vezes implica numa anuência, num acordo com atos de violência, com políticas violentas, políticas de armas, por exemplo, política do desprezo a questões ambientais, políticas de valores econômicos para tanto da direita como da esquerda, para a banalização da vida. Outro desafio para a atuação da igreja na sociedade contemporânea é a polarização política. A questão política nós já debatemos em alguns outros vídeos no meu canal, você vai poder encontrar mais, mas é possível pensar hoje em algum tipo de aproximação entre líderes de direita e esquerda? Essa foi uma proposta, inclusive, que eu trouxe para debate numa sala de aula no mestrado na FTSA e colocando os grupos para ouvir uns aos outros. Formamos pequenos grupos de trabalho para que eles pensassem o que eles estão opinando, o que eles têm como valores, e eles conversassem uns com os outros como líderes cristãos. Haviam na classe de aula, nessa sala de aula especificamente, 2/3 da direita, 1/3 da esquerda. Como é que a gente pôde gerar um ambiente de diálogo em que eles conseguiam, pelo menos, ouvir uns aos outros e falar das suas opiniões, falar daquilo que está em seu coração, mostrar que os seus desejos, os seus valores eram também voltados, seja da direita ou da esquerda, estavam voltados para o reino de Deus, voltado para a sua própria convicção espiritual. E como eles estavam tentando conversar uns com os outros a partir de uma forma plausível, de uma forma amigável, de uma forma amorosa também, em termos de transformação da realidade do nosso país, da nossa cidade, da nossa comunidade. No outro livro, desse livro que eu lancei o ano passado, Revolução Silenciosa, o Wander de Lara Proença, também um grande amigo, professor da universidade, historiador, professor da FTSA, ele vem apontar vários cenários possíveis com relação à participação evangélica na política brasileira. Se o número dos cristãos que se consideram evangélicos continuar a aumentar dessa forma dentro de 2 décadas, eles serão maioria no campo da crença no Brasil, no campo religioso brasileiro. Maioria, mais do que católicos, em 20 anos, se continuar nessa mesma velocidade. Consequentemente, eles terão uma capacidade maior de eleger representantes, de gente para ser votada, gente para votar e para ocupar cargos políticos na cidade, no estado, no Brasil. Por esse motivo, o Proença lembra, serão cada vez mais assediados, esses evangélicos serão cada vez mais assediados por políticos, partidos, atraídos ao balcão de negócios, diz o Proença, e de interesse que o tabuleiro do jogo político representa. E essa aproximação do poder político com a religião muitas vezes implica numa anuência, num acordo com atos de violência, com políticas violentas, políticas de armas, por exemplo, política do desprezo a questões ambientais, políticas de valores econômicos para tanto da direita como da esquerda, para a banalização da vida. E até mesmo com concepções negacionistas de ambos os lados, ou de todos os lados, há vários deles na verdade. No cenário plausível, haverá ampliação de conflitos entre líderes, entre cristãos evangélicos. E essa é uma situação muito real hoje, decorrente das diversas opiniões políticas, da diversidade que nós temos de pensamento, da forma de enxergar diferente o mundo, entendendo que desde a origem do universo, do mundo, há e houve e haverá esquerda e direita e várias coisas entre um e outro, né? E várias coisas para lá dos extremos, da esquerda e da direita, que geram polarizações de ideologias e elas afetam a forma das igrejas, das empresas, das organizações serem, das famílias viverem, dos grupos de WhatsApp existirem nos dias de hoje. Como pensar num outro cenário para nós cristãos que se comporte como
outsiders. Não, talvez a palavra apolíticos não seja uma boa palavra, mas a gente pelo menos se manter coerente, não é? Sem se tornar ausente de qualquer participação política, porque essa é uma tendência também de uma terceira via apolítica, que vota em branco, que anula o seu voto em todo pleito eleitoral. O Wander fala que isso representa um comportamento de isolamento do mundo, que não é a solução também para nós, como líderes cristãos, líderes que conhecem o Evangelho, líderes espirituais, que pensam numa espiritualidade moderna nos dias de hoje. Sejam cristãos ou não cristãos, mas a pessoa hoje que acha que não é desse mundo, que apenas pensa que o mundo está no céu, que a sua pátria é outra, vive um mundo de ascese intramundana, intramuros, e vive de forma a ignorar todos os aspectos políticos ou preocupações sociais. Isso também não é uma solução, né? O Wander fala. Para o Wander, o melhor cenário seria que os evangélicos estivessem engajados com uma política comprometida com a comunidade, com a cidadania, no sentido de cidade, né? A palavra cidadania também ela é corrupta na mente, ela simboliza coisas diferentes na mente de cada um. Da mesma forma que a palavra democrática, representativa, são palavras que acabam sendo infectadas por valores que não têm a ver com a sua origem, mas realmente voltar a compreender o que significa cidadania, estudar o que significa cidadania mesmo na Bíblia, na teologia, na filosofia, na história, representatividade, o que significa democracia. A fé que nós temos, essa crença que nós herdamos de reformas protestantes, reformas que procuraram rever o conceito da comunidade religiosa a partir do século XVI, pressupõe uma ação que difere frequentemente da sociedade, que procura nos espaços governamentais, na educação, na saúde, na economia e assim por diante ser específica, com valores que respirem coisas do Novo Testamento, do mundo da espiritualidade, e de movimentos que sejam de esquerda ou de direita, ou entre ambos, ou mais para cá ou mais para lá, comprometidos com conceitos da simbologia do reino de Deus que Jesus fala, e que desejam realmente mudar, transformar a comunidade, a sociedade num país mais justo mesmo. Também, mais uma vez, no bom sentido da palavra, no sentido correto, mais igualitário no sentido que realmente simboliza isso, igualdade, né, equidade, onde não há judeus e gregos, homens e mulher, né, no conceito paulino do Novo Testamento, menos corrupto, menos violento, menos indiferente ao sofrimento daqueles que sofrem, excluídos, menos indiferente à pobreza. Eu estou apenas apresentando para vocês alguns desses grandes desafios atuais de gênero, de geração, de política, de sociedade que varia, de um mundo diferente, de um mundo complexo, que precisa aprender a lidar com gente do mundo inteiro ao mesmo tempo, de centenas de sociedades, forma de ver o mundo diferente, para trazer algumas sugestões práticas para essa melhor compreensão do mundo e olhar para as necessidades mais profundas que o próprio Evangelho nos ajudam a olhar, que os próprios conceitos de Cristo ou da nossa espiritualidade, da teologia nos ajudam a enfrentar, a lidar, a olhar para esse mundo de uma forma mais equilibrada.